Meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu queria ler com vocês esta palavra da parte de Deus, que está registrado na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler aqui alguns versículos e estaremos falando desses versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O versículo número 11 diz dessa forma: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos parar por aqui, depois nós vamos dar continuidade, trazendo aqui uma explicação através desta palavra. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui na carta aos Romanos, capítulo 10, ele vai falar entre a diferença entre a justificação pela lei e a justificação pela fé. Paulo estava tentando explicar a diferença aqui entre a justificação pela lei e a justificação pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que Paulo, no versículo 5, Paulo está dizendo que, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então, Moisés recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, para passar para o povo hebreu, para que eles viessem entender que a vontade de Deus é que eles tivessem uma vida separada, uma vida santa diante de Deus. Fora os 10 mandamentos, Moisés ainda passou para o povo cerca de 613 leis. Então nós vamos entender que não só os 10 mandamentos que Deus mandou Moisés passar para o povo, mas também Moisés ele ordenou que o povo observasse mais leis, ao todo que as leis de Moisés eram 613 leis. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aí que Moisés, ele diz que o homem é justificado pela observância da lei. Na antiga aliança, quem observava a lei, ele era justificado por Deus, porque Deus mandou a lei para que o homem viesse se educar, para que o homem viesse conhecer o seu erro, a sua falha, o seu pecado, diante de Deus, e ali se arrependesse, e Deus ali perdoava os seus pecados. Mas o versículo 6 do capítulo 10 que nós lemos diz: mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas ele vai dizer no versículo 8, mas o que diz? Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 5 da carta aos Romanos, nós vamos ver ele falando aqui também, explicando sobre a justificação pela fé que traz a paz. Então nós vamos ver no versículo 5, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele ensina aos romanos, no versículo 2 do capítulo 5, ele diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência.
E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós vemos aí que a justificação pela fé, ela traz estas coisas. Ela faz com que a gente venha se alegrar nas tribulações, gloriar nas tribulações, porque sabem que as tribulações, ela traz o quê? A experiência, né? E a experiência traz a esperança. E a esperança vai trazer o quê? Ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo é Ele que nos conforta, que nos consola, é Ele que nos ajuda a atravessar momentos difíceis que muitas vezes nos sobrevêm. Então quero dizer para você que você tenha o Espírito Santo na sua vida. Nós vamos voltar para o versículo de número 9 que nós lemos. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, veja só. Primeiramente, eu tenho que confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Espírito Santo passe a habitar em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade à leitura do que nós lemos aqui no capítulo 10 da carta aos Romanos. Nós paramos aonde? Nós paramos no versículo de número 13, não foi? Nós vamos para o 14 agora. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja só o que é que nós estamos trazendo, uma compreensão aqui. No versículo de número 12 ele vai dizer: o Senhor, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porquanto o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que invocam. E o versículo 13 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha a importância da gente ouvir o Evangelho, da gente parar para ouvir o Evangelho. Primeiro porque quando eu paro para ouvir o Evangelho, ele vai falar comigo, a palavra vai falar comigo, e automaticamente algo me impulsiona. O Espírito Santo me convence. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, eu acho que é o versículo, vou procurar aqui, o Evangelho de João, capítulo 16, olha o que é que diz aqui. O Evangelho de João, capítulo 16, que Jesus fala do Espírito Santo, né? Ele vai dizer, o versículo 13, ele vai dizer assim, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando do Espírito Santo da verdade. E se você for ler no capítulo 14 de João, ele vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a importância de nós ouvirmos o Evangelho é que o Espírito Santo ele vai se encarregar de me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando ele me convence, eu espontaneamente, eu abro a minha boca e aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então a importância de ouvir o Evangelho é porque vai ficar dentro do meu coração e talvez no dia da minha morte eu vou invocar o nome do Senhor, porque eu ouvi falar dele. Por isso que o versículo 13 vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem a resposta:
como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a importância de se pregar o Evangelho e a importância de ouvir o Evangelho. Então, nós temos o quê? Todos aqueles que o Senhor vai salvando, que o Senhor vai trazendo para o seu aprisco, Ele vai capacitando, Ele vai transformando para que a pessoa passe a ser um discípulo, passe a ser um enviado para anunciar o Evangelho, porque vidas precisam ouvir o Evangelho, para que brote uma fé verdadeira em seu coração, para que no dia da sua morte ele invocar o nome do Senhor e vai ser salvo. Vocês lembram ali daquele ladrão ali na cruz? Um da esquerda e um da direita? Um deles escarneceu Jesus. Outro não. O outro reconheceu Jesus, que ele era o Senhor, o Rei dos Reis. Ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que trazem boas novas. E o Evangelho é as boas novas. O Evangelho traz vida, o Evangelho traz força, o Evangelho traz entendimento, o Evangelho traz sabedoria, o Evangelho traz estrutura para a nossa vida, para que possamos suportar. Como disse aqui, nós nos alegrarmos nas tribulações, porque a tribulação ela vai produzir a paciência ela vai produzir a experiência a esperança, e a esperança ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então Isaías já falava sobre isso 730 a 740 anos antes de Cristo. Isaías já dizia que: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nós vamos ver aí que nós temos muitos vídeos, muitos canais no YouTube que pregam o Evangelho, mas o povo não dão a mínima importância. Eu acho que os canais que deveriam ser mais vistos são os canais que pregam o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos encerrar esta palavra, nós vamos ler só o versículo 17 do capítulo 10 aos Romanos. Ele vai dizer: de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a importância de anunciar o Evangelho e a importância de receber o Evangelho. Esta é a importância. Porque no dia difícil da nossa vida, nos dias de aperto, de dificuldade, de tribulação, de angústia, de perigo, de espada, nós invocaremos o nome do Senhor e Ele nos ouvirá e nos atenderá, em nome de Jesus. Que esta palavra possa te abençoar e você possa ser alimentado por ela e possa brotar no teu coração uma fé inabalável, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.